do Lado Aberto de Cristo, a mais nova série produzida pelo Colégio Pequeno Príncipe. Eu, o diácono André Luiz, vou acompanhar vocês em alguns dias de meditação a respeito das profundezas de tantas graças que são emanadas do coração de Cristo. Este coração que tanto nos ama, este coração que é nosso modelo, esse coração que é manso e humilde, que tem por objetivo ser aquele protótipo de ser humano, como o coração humano deve ser. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus coloca o seu coração como modelo para todos nós, para que sejamos conformados a Ele, que o nosso coração se conforme, isto é, tome a forma do coração dele, do coração de Cristo, do coração de Deus. Em 1869, o apóstolo do Nordeste, o apóstolo da caridade, o famoso padre Ibiapina, chegou aqui nas terras do Cariri e fundou a Casa de Caridade, um local dedicado ao cuidado de mulheres em situação de vulnerabilidade e também um local oportuno de se viver a vida religiosa de modo extraoficial. Naquela época, o Brasil vivia uma grande tensão entre a Igreja e o Estado brasileiro, o Império do Brasil, onde os conventos, os noviciados eram muitas vezes proibidos e perseguidos. E aquelas vocações da vida religiosa não encontravam congregações e ordens religiosas que pudessem exercer e viver a sua vocação. Nessa situação surgiu então a alternativa de se viver a vida religiosa de uma forma extraoficial. Aí surge então a figura dos beatérios, aqueles lugares onde se reuniam beatos, sejam lugares do sexo masculino para homens, sejam lugares dedicados a mulheres, que viviam os votos de pobreza, obediência e castidade em casas levando a vida comum. Aqui, onde hoje existe o Colégio Pequeno Príncipe, começou com um pequeno beatério, uma pequena casa de caridade, fundada pelo padre Ibiapina, dedicada a mulheres que queriam se dedicar à vida religiosa, a trabalhos internos do convento, a uma vida de oração e ao cuidado com as mulheres, moças que viviam em situação de vulnerabilidade. Como era próprio dessa época, onde o ultramontanismo, aquela corrente de pensamento em que a Santa Sé inspirava as igrejas nacionais a serem mais independentes dos seus governos, a grande marca, o grande estandarte que ia à frente desse movimento ultramontano, desse movimento de independência da igreja em relação ao Estado, era a bandeira, o estandarte do coração de Jesus. O Cristo homem, a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo que era modelo para cada um de nós, era modelo também para a sociedade. E é sob esta perspectiva ultramontana de fidelidade ao Santo Padre, de fidelidade a Roma, de devoção à humanidade de Cristo, que o coração de Jesus, o sacratíssimo coração do Verbo encarnado, é escolhido para ser padroeiro desta iniciativa do padre Ibiapina. De modo que a primeira capela, que até hoje existe, está erguida entre nós, é dedicada então ao Sagrado Coração de Jesus, para que nós nos lembremos que apesar das alturas da vida espiritual, Cristo, o Verbo eterno de Deus, se fez homem, assumiu a nossa carne, assumiu também a nossa humanidade. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. João capítulo 19, versículo 34. O evangelista João nos apresenta este detalhe que não deve passar despercebido. É, na verdade, o centro de toda essa drama da crucifixão. Jesus, que está no alto da cruz, entrega a sua vida nas mãos do Pai, ele expira e, depois de ter morrido, um soldado vem e abre-lhe o coração. Só que essa lança que perfura a sua caixa torácica não é apenas mais uma parte da tortura, do desrespeito com que o Filho de Deus foi submetido, mas é sinal de vida, é sinal de santidade, é sinal de nascimento. Aquilo que parece morte, na verdade, é sinal de vida nova. Quando o coração de Cristo é aberto pela lança, o evangelista nos diz que jorra sangue e água. E a partir desta imagem, ao longo dos 2000 anos da história da Igreja, os padres da Igreja, os místicos cristãos, seja na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, sempre compreenderam que aquele não era um detalhe a ser passado despercebido, mas, na verdade, é uma realidade muito mais profunda que tem muito a nos ensinar na nossa vida espiritual. O lado aberto de Cristo, que jorra sangue e água, é, na verdade, imagem do coração de Cristo, ou seja, da intimidade de Deus,
da qual nasce a igreja, da qual nasce também os sacramentos, da qual nasce toda a vida interior. O coração de Cristo, aquela parte mais íntima, que representa a vontade, que representa a humanidade dele, está aberta, está escancarada para todos nós. Todos nós temos, a partir de então, acesso ao coração de Deus feito homem. Temos acesso ao coração do Cristo, do Verbo eterno de Deus, a razão da nossa vida e da nossa existência. É aquele no qual todos nós colocamos a nossa esperança. Aquele que preenche todo o vazio que nós temos no nosso interior. Esse coração que se apresenta a nós. Um coração que não é simplesmente mostrado, mas um coração que é dilacerado. Dilacerado por amor a nós, ele é aberto para que nós tenhamos passagem, tenhamos entrada e penetremos nas profundezas deste coração tão santo, deste coração de onde jorra tanta vida, tanta água que é fértil, que fertiliza a nossa vida, o sangue que nos redime. Aqui na nossa região é muito popular essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. As renovações ao Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, toda a devoção, o apostolado da oração. Todavia, ainda nos primeiros anos da minha infância e adolescência, eu achava muito estranha essa devoção. Um homem, a imagem de um homem com o coração esbugalhado, pulando para fora. E eu não entendia essa devoção a um órgão do corpo humano. Até que, com o passar dos anos, na caminhada da igreja, eu passei a compreender que o coração de Jesus não era apenas a devoção a um órgão. Longe disso. A devoção ao coração de Jesus é essa devoção à humanidade de Cristo. É sempre lembrarmos que ele, sendo Deus, é também homem e não deixou de ser, mesmo depois da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Então, o coração de Cristo, a partir desta compreensão, foi desvendado na minha vida. Eu passei, então, a me aprofundar mais, a ler mais, a ser mais instruído e ensinado por outros irmãos mais velhos na caminhada, irmãos mais velhos na fé, sobre a importância dessa devoção ao coração de Cristo. Hoje, posso dizer que sou um devoto do coração de Jesus. Na minha turma de seminário, ele é o padroeiro da nossa turma de seminário. Desde a nossa ordenação, tanto diaconal quanto presbiteral, o coração de Cristo está estampado diante dos sacramentos. E também sigo na esteira da espiritualidade de São Charles de Foucault, cuja espiritualidade central é o coração de Cristo. É a sua humanidade, a humanidade que se insere no meio dos homens, inclusive no meio da miséria humana. E, a partir dali, é um ponto de luz, de vida, de santidade, que emana graça e paz. Então, hoje, o coração de Jesus é para mim a fonte e, digamos que a parte central de toda a minha devoção. A humanidade daquele Deus que se fez homem, a humanidade do Deus que se fez pequeno. O eterno entra no tempo. Aquele que não podia ser contido no universo, fez-se presente em uma humanidade, em um corpo humano. Como diz São João, ele armou a sua tenda entre nós. Esta devoção nos lembra e nos conforta sempre da proximidade de Deus. Um Deus que é próximo, um Deus que é amigo, um Deus que não se coloca distante para que caminhemos até Ele, mas Ele primeiro vem até nós para nos salvar, como um verdadeiro Pai, como um verdadeiro irmão, como um verdadeiro Redentor. E você, já parou para pensar, refletir a respeito desta profundidade do coração de Cristo? Qual o sentido dessa devoção? Qual o sentido desta imagem que já é presente nas próprias Escrituras e ao longo de toda a história da Igreja? Esse coração de Cristo que é acessível a nós, principalmente por meio da Santíssima Eucaristia. Aquilo que há de mais íntimo, que há de mais pessoal do Verbo eterno de Deus é colocado a nós e apresentado. Ele vem até nós sobre o altar da Eucaristia. Vem até nós para ser alimento de vida eterna. A Eucaristia que comungamos nada mais é do que o corpo, o sangue, a alma, ou seja, a alma humana e a divindade de Cristo. Ou seja, a espiritualidade do coração de Jesus não é distante, não pode ser distante da Eucaristia. Por isso eu convido a cada um de vocês que nos assistem a refletir a respeito de como o coração de Cristo fala na tua vida. Qual a profundidade do teu relacionamento com o coração do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo.